Secovcast, segunda temporada, inovação para o futuro, mercado condominial e imobiliário de Goiás. E aqui, doutor Leonardo Avelino, assessor jurídico aqui do Secov Goiás, também proprietário da Avelino e Oliveira. Muito obrigado por você estar aqui e ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre assuntos da categoria, né? E é isso, estamos à disposição aqui. Doutor Leonardo, as assembleias condominiais sempre envolvem processos jurídicos, processos contábeis, processos que precisam de um zelo maior do ponto de vista legal. Então, assim, você poderia dizer como que seria, talvez de um formato jurídico, regido uma assembleia de forma assertiva por o síndico? Ô Marcos, primeiro, a assembleia é um órgão que tem previsão na legislação, no Código Civil, que é de extrema importância, né? Então, é o local onde todos os condôminos deliberam determinados assuntos, né? Normalmente assuntos importantes, aqueles assuntos que não sejam exclusivos ali do síndico. Então, qual é o órgão? Não é possível, por exemplo, decidir as coisas em um condomínio através de um abaixo-assinado, né? Então, é necessário que todas as deliberações sejam tomadas através de assembleia. Então, como eu disse, é o órgão mais importante, porque, né, é ali que os condôminos irão efetivamente deliberar. Então, por isso, a necessidade e a importância do síndico ter bons profissionais, né, auxiliando na condução da assembleia, que se cerque dos requisitos necessários para evitar nulidades em assembleia. A gente vê, infelizmente, isso acontecer muito, né? Então, por exemplo, nós temos aí alguns casos em que o edital de convocação é mal elaborado. Então, o edital de convocação, ele não tem a data, o horário, o local da assembleia e, o mais importante de tudo, ele não tem a pauta, né? A gente vê muitas vezes editais que têm, né, alguns requisitos, mas que pecam no momento de definição da pauta. E por que é importante a pauta? Porque o que não está expresso no edital de convocação não pode ser deliberado. E, às vezes, a gente vê muito isso acontecer, né? O pessoal querendo votar assuntos que não estão na pauta. Então, não é que não queira, né, votar, é porque, se você votar assunto que não está expresso na pauta, esse assunto, essa assembleia pode até ser anulada, né? Doutor Leonardo, vamos falar assim, como relação agora ao jurídico de uma convocação de assembleia. Elas estão assim expressas em algum ponto, em alguma lei? Bom, o Código Civil, que é onde está a legislação referente a condomínios edilícios, traz alguns nortes, né? Mas é a convenção do condomínio que estabelece os detalhes. Por exemplo, qual o prazo de antecedência que a convocação deverá ser realizada? Isso não diz a legislação. Cada convenção tem a sua liberdade, né, para poder definir. Então, é importante atentar para os termos da convenção do condomínio. Mas o Código Civil, sim, traz algumas questões importantes, né, que precisam ser analisadas e respeitadas pelos síndicos. Quando a pessoa vai constituir o condomínio, existe um estatuto e uma ata ali de constituição do condomínio. Nessa ata de constituição já tem definido todo esse modelo, ou deve ter definido todo esse modelo? A convenção do condomínio é o local onde é importante que o incorporador, às vezes nem sempre, né, a gente vê esse cuidado do incorporador, então é lá que ele vai definir exatamente essas regras, né, de como deve ser convocada a assembleia, né, quando que deve ser realizada as assembleias gerais ordinárias, assembleia de prestação de contas, quórum para determinadas discussões. Então, é lá na minuta da convenção que é importante analisar. Então, o síndico ele precisa atentar para os termos da convenção do condomínio. Doutor Leonardo, e é interessante a gente, assim, talvez fazer uma retrospectiva do que é necessário para que se seja constituído isso tudo. Porque o síndico, quando assume o papel, ele está assumindo também toda essa carga jurídica que já foi feita, independentemente se ele esteve presente ou não naquela Constituição. Então, de uma forma muito didática, como que seria a constituição de um condomínio até chegar na Assembleia para ela, sim, poder deliberar situações do dia a dia? Esse é um excelente tema, Marcos. Bom,
a Lei 4.591 de 64, que é a antiga Lei de Condomínios, né? Ela era chamada de Lei de Condomínios e Incorporações, ela ainda subsiste, especialmente na parte da incorporação. E os condomínios hoje são tratados através do Código Civil, né? Que é a Lei de 2002. Então, a parte das incorporações continua sendo regida por essa Lei de 64. E o que diz essa lei com relação ao condomínio, né? Então, primeiramente, quando o incorporador ele decide, ele imagina que ele vai criar um empreendimento, antes dele comercializar esse empreendimento, o que ele precisa fazer? Ele precisa criar a convenção e averbar lá na matrícula da incorporação. Perfeito. Tá? Então, isso é importantíssimo. Essa minuta, ela vai reger o condomínio até que os condôminos queiram alterá-la, ok? Então, tem muita gente que fala, eu não tenho convenção porque os condôminos nunca aprovaram a convenção. Não. Aquela minuta que está aprovada, não aprovada, que está registrada lá na matrícula do imóvel, é ela que vai reger as relações condominiais, né, até que os condôminos façam a sua alteração. Ou seja, para um incorporador fazer ou construir um prédio, um edifício, ele precisa, já é parte integrante da documentação, essa minuta da convenção. Exatamente. Então, perfeito. Existe lá uma lista dos documentos que o incorporador precisa depositar no registro de imóveis. E um dos documentos é exatamente a convenção condominial. E aí é importante, né, até mesmo para as pessoas que estão adquirindo seus imóveis, né, porque muitas vezes a pessoa vai lá, conhece o imóvel, mas não tem esse cuidado, né, de solicitar, que é um direito dela, e ainda que o incorporador não apresente no primeiro momento, ela pode ir ao registro de imóveis e solicitar uma cópia dessa minuta. Super legal, até porque quando a pessoa compra um apartamento em um condomínio, ela está comprando também um pedaço de uma empresa. Ela tem que ter as decisões e saber como que aquilo ali vai fazer. E aí, com relação, depois dessa convenção aprovada e validada, aí vão existir os corpos jurídicos dentro da empresa. Então, vai ter o conselho fiscal, o conselho consultivo. Como que funciona isso? Cada convenção é de uma forma? Cada convenção pode criar os seus órgãos, mas existem aqueles que já estão previstos e são obrigatórios por lei. Então, no caso de condomínios, nós temos aí os síndicos, né? O síndico, que é o representante legal, e temos o conselho fiscal. Okay? Então, esses são os obrigatórios. Subsíndico não é obrigatório, mas normalmente tem nas suas convenções, e conselho fiscal. Esses são obrigatórios, mas nada impede que os condomínios, através da sua convenção, criem outros órgãos, como conselho consultivo, né, como um conselho, vamos imaginar que era ser criado um conselho só para acompanhar os esportes, a prática de esportes, ou para realizar eventos festivos. Né? Então, não há impedimento para isso e a convenção pode, né, estabelecer a existência desses órgãos. E que legal. Então, assim, o condomínio realmente pode se tornar uma empresa e gerir de forma mais profissionalizada aquilo. Com relação aos síndicos profissionais, que também foi um tema que foi tratado aqui nessa edição do Secovcast, isso também deve estar definido dentro da convenção ou não necessariamente, doutor? Bom, primeiro, Marcos, assim, você tocou num ponto importantíssimo. Os condomínios precisam se profissionalizar. E quando eu falo se profissionalizar, não estou dizendo obrigatoriamente contratar um síndico profissional. Perfeito. Mas ele precisa estar cercado de profissionais de competência, né, profissionais da área condominial. E quando eu me refiro a profissionais, eu me refiro a contadores, me refiro a advogados. Né? Então, é importante que o condomínio esteja cercado de profissionais na área de manutenção, de engenharia, cercado de profissionais para que a coisa funcione da melhor forma possível. Né? E, claro, é uma opção também o síndico profissional ou um gestor, muitas vezes o zelador tem a função ali de estar gerindo o condomínio, depende muito do porte. Agora, com relação à definição se a contratação vai ser de um síndico profissional ou não, o que diz a legislação, o que diz o Código Civil? O Código Civil diz que a regra geral é
que o síndico poderá ser condômino ou não. Isso já está no Código Civil. Mas nada impede que cada condomínio defina, por exemplo, olha, aqui é apenas um síndico morador, né? Um síndico condômino. Então, a gente encontra essas diretrizes aí nas convenções dos condomínios. Ou, então, pode ser colocado também que síndico apenas, né, através de uma empresa, administradora de condomínio, né? Então, isso é possível. Caso a convenção não diga nada, aí fica aberto, o condomínio pode eleger um síndico representante legal morador do prédio ou, né, uma administradora de condomínio ou um síndico profissional. E aí, quando não existe essa ou alguma vontade dos condôminos dentro dessa ata ali, e aí vamos mudar essa convenção do condomínio. Como que funciona essa alteração? Precisa de quantas pessoas? Como que é o quórum? Isso é legalizado ou isso também já existe estabelecido dentro do projeto inicial do condomínio? Esse quórum, Marcos, ele já está estabelecido no Código Civil, né? E só lembrando que o que está na legislação, ele deve ser respeitado. A convenção, ela não é superior à legislação, ela é hierarquicamente inferior, né? Então, quando a lei, o Código Civil, estabelece o quórum, ele precisa ser obrigatoriamente respeitado. Nesse caso, para alteração da convenção, o que diz a legislação, o Código Civil? É necessário o voto concorde de, no mínimo, 2/3 dos condôminos, tá? Que é um quórum elevado. E aí, quando eu falo de 2/3 dos votos dos condôminos, eu não estou me referindo apenas aos presentes na Assembleia, e sim a todo o condomínio. E é um quórum bastante elevado, né? Sim. E aí vem sempre a dúvida, né, e a dificuldade dos síndicos. Falam, nossa, como eu vou conseguir um quórum tão elevado para alterar a minha convenção? Então, hoje, a própria legislação, ela cria mecanismos para facilitar isso. Então, um dos mecanismos é você, por exemplo, poder manter a Assembleia em sessão permanente. Então, essa é uma legislação relativamente nova, é a mesma legislação que tratou das assembleias virtuais. Ela também criou essa possibilidade, ou seja, o síndico, para alterar a convenção, ele pode manter a Assembleia em sessão permanente, inicialmente por 60 dias, prorrogáveis por mais 30. Então, você pode, né, deixar a Assembleia aberta por até 90 dias. Então, essa é uma possibilidade para quê? Para que o síndico, nesse tempo, possa alcançar, né, o quórum, que a gente sabe que é um quórum elevado. Uma outra possibilidade, Marcos, é a coleta das procurações, né? Então, a gente sabe aí que, né, muitas vezes não é fácil você conseguir, mas também é uma possibilidade você ir atrás de procurações para que os condôminos que não possam estar presentes possam ser representados. E essas procurações, elas devem ser públicas para você não ter a impugnação daquele veredito ali da Assembleia? Bom, o que diz o Código Civil com relação às procurações? Que quando a pessoa que você está tratando, ela não traz nenhuma exigência, a procuração, mesmo sem reconhecimento de firma, ela tem validade. Agora, como a gente está falando de condomínio, e aí lembrando que a gente já comentou aqui que a convenção que estabelece essas diretrizes, se a convenção estabelecer que a procuração, para ser válida, deve ter a firma, o reconhecimento de firma, né? Aí sim não tem validade a procuração, né, com assinatura simples, ela precisa ter o reconhecimento de firma. E aí só lembrando também que hoje nós temos as assinaturas digitais, nós temos uma medida provisória que diz que as assinaturas digitais, ela tem o mesmo valor de uma assinatura com reconhecimento de firma por verdadeira. Doutor Leonardo, e quando a gente fala assim com relação à assinatura do quórum e das pessoas, dos condôminos, né? Condômino, quem que pode ser considerado condômino uma vez que no apartamento ou na casa, enfim, no imóvel, possa residir mais de uma pessoa? Essa também é uma excelente pergunta, mas porque a gente percebe na prática uma certa confusão. Quando a legislação ela se refere a condômino, ela está falando de coproprietário, né? Então, esse termo não tem muitas vezes a amplitude que algumas pessoas querem dar. Não, o termo é restrito.
condômino é coproprietário. Então, é quem está lá na matrícula do imóvel. Mas a legislação equipara também o condômino, o coproprietário, ao adquirente do imóvel. Então, ainda que tenha um contrato de compra e venda, ele também, né, se encaixa nessa definição. E aí, o cônjuge também entra nessa mesma vertente se forem casados e os dois estiverem no contrato de compra e venda, é isso? Exatamente, perfeitamente. Mas o filho, por exemplo, como não faz parte do contrato de compra e venda, ele não pode ser ou representar os pais ali naquela unidade. Também é verdade? A avaliação está corretíssima. Tá. Né? Às vezes, muitas vezes a gente recebe essa indagação. Olha, o filho do proprietário está aqui na Assembleia, ele pode votar em nome do pai? Não, não pode. Né? Somente os proprietários podem fazer isso, a não ser que ele seja maior e capaz, claro, mas esteja com uma procuração, porque ali ele vai estar representando o pai, né? Porque lhe outorgou poderes nesse sentido. Então, aí tem que ter uma procuração, mesmo que seja o filho ou qualquer outra pessoa. Correto. No caso de inquilinos, da mesma forma, o inquilino ele pode representar o proprietário do imóvel? Esse é um questionamento, Marcos, que a jurisprudência ela não é uníssona, né? Ela não é pacífica. O que diz a lei do inquilinato? Existe um artigo da lei do inquilinato que diz o seguinte, que o inquilino poderá votar quando, ou locatário, inquilino ou locatário, poderá votar quando o assunto da Assembleia não se refira a despesas extraordinárias. Então, existe esse artigo. Há uma discussão se o Código Civil revogou de forma tácita, né? Então, existe um certo questionamento a respeito disso. Então, primeiro, para votar a respeito de obras, despesas extraordinárias, isso é pacífico, né? Sim. O inquilino, o locatário, não pode votar. Mas, em muitos casos, né, quando ele recebe poderes expressos do proprietário para votar, aí é como se ele tivesse procuração, ele pode votar em qualquer assunto, a não ser que o proprietário tenha limitado, né, os assuntos que ele poderá votar. Né? Mas a análise genérica é essa, né? Despesas extraordinárias não vota. Quando é despesas ordinárias, que são despesas que ele contribui, né, há o entendimento de que é possível, né, o seu voto até por força desse artigo da lei de locações. Doutor Leonardo, e quando você fala assim com relação à Assembleia, vamos pegar essa parte, porque isso é muito sensível num condomínio, né? A Assembleia é um momento onde pessoas interessadas naquele bem comum estão se encontrando e normalmente pode ser que em um determinado momento elas não tenham visões uníssonas naquilo, então causa um certo atrito e um desentendimento. E aí pode ser também que um desses desentendimentos venham a causar uma nulidade daquela Assembleia que foi votada ali. Para que isso não aconteça, o que você poderia dar de dicas para os condôminos observarem e principalmente para o síndico observar que aquela Assembleia foi realmente positivada de forma bacana? Esse, Marcos, eu acho que é o ponto crucial para que muitas pessoas não têm interesse em participar da Assembleia exatamente em decorrência desse problema, né? São aqueles condôminos que comparecem para tumultuar, às vezes a Assembleia que não seguem a pauta, né? Então, é fundamental, assim, eu posso citar alguns mecanismos que facilitam a condução dessa Assembleia, onde, né, normalmente tem assuntos conflitantes, e especialmente nesse mundo que nós estamos hoje, nesse mundo polarizado, né, que as pessoas não estão ouvindo tanto a opinião, né, contrária, eu acho que é fundamental a gente atentar. Então, primeiramente, a condução da Assembleia ela é extremamente importante, né? Então, o presidente da Assembleia, a pessoa que está presidindo, conduzindo os trabalhos, ela precisa ter pulso firme e ela precisa encaminhar os trabalhos para a conclusão da pauta. Eu acho que esse é um dos maiores problemas que acontecem quando a Assembleia se perde. Por quê? Porque começam a vir assuntos paralelos, né? Assuntos que não têm a ver propriamente com a pauta, e a Assembleia ela fica interminável, e as pessoas
né, obviamente se cansam, né, e eu acho que esse é um dos motivos do baixo quórum da Assembleia, né? Então, o que é importante a gente pensar? Os assuntos que são levantados pelos condôminos e Assembleia, todos com certeza têm a sua relevância. Agora, não dá para a gente tratar na Assembleia de assuntos que não estejam na pauta. Então, o presidente ele tem que estar sempre com esse foco em mente e ele tem que estar fazendo as intervenções necessárias para trazer a Assembleia para o foco da pauta, né? Então, isso é extremamente importante. Não deixar a Assembleia ir para, né, assuntos que não estejam de forma expressa. Além disso, é fundamental deixar os condôminos se manifestarem, né? A Assembleia ela tem essa... Por que o legislador ele criou o ambiente da Assembleia como o ambiente adequado para se decidir? Porque é lá que as pessoas irão conversar e se posicionar a favor ou contra, e muitas vezes alguns condôminos chegam sem ter uma posição definida, lá irão definir. Então é importante esse momento da discussão, mas é fundamental que o presidente tenha o norte da deliberação. Então, essas intervenções, né, de condôminos, que muitas vezes a gente sabe que acontece e é muito comum, eles comparecem para tumultuar, então é importante a intervenção do presidente da Assembleia questionando qual é a sua sugestão, qual é a sua proposta. Então, exatamente para dar esse encaminhamento para que a Assembleia não fique completamente aberta, indefinida e cansativa, né? Doutor Leonardo, e no caso assim, de uma Assembleia que começou com uma pauta X, e aí lá no meio realmente surgiu um assunto que precisaria realmente ser tomada uma providência mais assertiva e mais rápida. Os condôminos eles conseguiriam incluir esse assunto também na pauta, mesmo estando dentro da Assembleia e não sendo convidados, os outros, em relação àquele assunto, ou deveria se chamar uma nova Assembleia para aquele assunto específico? Marcos, não se pode deliberar em uma Assembleia quando o assunto não está de forma expressa na pauta. Então, isso é importantíssimo. Tem muitos condomínios que colocam no edital de convocação, normalmente no último item lá colocam outros assuntos. Aí o pessoal fala, mas a gente pode voltar lá em outros assuntos. Não. Outros assuntos é apenas para você discutir questões importantes, mas não deliberar. Por quê? Você tem que dar, a questão da publicidade, você tem que dar o conhecimento aos condôminos previamente, ou seja, no edital de convocação, os assuntos que serão tratados e deliberados. É direito do condômino, quando ele recebe o edital de convocação, ele olha lá e fala, olha, não, isso aqui o que o pessoal decidir para mim está bom. Né? Então, ele tem o direito de conhecer o que vai ser discutido previamente, né? Para que ele decida se irá comparecer ou não. O que não pode é, o edital de convocação está lá, né, 3 itens expressos, e eles decidem um 4º item, que aí quando o condômino sabe, né, toma conhecimento, ele fala, olha, se eu soubesse que iriam tratar desse assunto, eu teria comparecido. Tá? Então, assuntos que são votados na Assembleia e que não estão na pauta, eles podem ser facilmente anulados através de uma ação judicial. E aí, essa anulação, ela pode se dar somente com um determinado item ou ela anula a Assembleia como um todo? Eu entendo que é apenas o item que não respeitou, né, e a gente já viu isso acontecer, né, a Assembleia não precisa... O que seguiu os trâmites normais dentro da legislação permanece válido, né, e normalmente as decisões judiciais e jurisprudência têm sido nesse sentido. Super legal. Doutor Leonardo, para a gente estar assim, encerrando aqui, para a gente estar caminhando para o final, ainda não é a última pergunta, mas a gente vai estar caminhando para o final, a gente falar sobre as novas tecnologias que estão vindo e a gente falar sobre as assembleias virtuais. Você comentou que teve uma legislação agora que teve não só isso da assembleia virtual, como também aquela questão da assembleia... Ficar em sessão permanente. Exato. Então, assim, com relação a essa assembleia virtual e ser específico para ela, o que poderia o síndico fazer para conseguir também eliminar ou não ter dor de cabeça com relação a uma assembleia virtual? Marcos, primeiro, no meu ponto de vista, a consolidação das assembleias virtuais através dessa legislação
foi extremamente importante. Elas já vinham acontecendo, mesmo antes da lei. A jurisprudência vinha aceitando a legalidade dessas assembleias virtuais, e aí nós tivemos a pandemia, e a pandemia ela acelerou, né, esse processo, né, de utilização das ferramentas virtuais, e eu entendo que foi algo extremamente importante, né, e que facilita muito a realização dessas assembleias. Eu enxergo com muito bons olhos as assembleias virtuais. E quais são os cuidados que o síndico precisa ter, né, para a realização de uma assembleia? Bom, primeiramente, é importante encontrar aí, né, buscar, e nós temos várias ferramentas no mercado, né, extremamente robustas, confiáveis, né, para a realização das assembleias virtuais. Inclusive, na nossa experiência, a participação dos condôminos aumenta muito com as assembleias virtuais. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não reside, né, o proprietário aluga o imóvel, ou não mora na cidade, às vezes mora no exterior e pode participar normalmente das assembleias e votar, né? Então, encontrar uma boa ferramenta é extremamente importante. Elaborar um edital de convocação, né, a gente já comentou um pouco aqui sobre edital de convocação, também com todos os requisitos importantes, coloca lá o link já expresso, né? Então, porque o edital ele já tem que trazer a forma que o condômino, né, vai se inserir nesse ambiente virtual. Então, tudo isso é extremamente importante. E não só, é fundamental também, nós já vimos acontecer, não as que a gente estava, né, conduzindo o processo, obviamente, mas já vimos assembleias acontecerem virtuais, nas quais não foi oportunizada aos condôminos, né, eles não tinham voz, eles não tinham direito de participar, era ali só o pessoal da mesa, né, o pessoal que estava conduzindo, que as pessoas votavam, né, mas não dava, e isso também gera uma nulidade. Então, ambiente de assembleia, seja presencial, seja virtual, ele tem que permitir que os condôminos se manifestem, claro, no momento oportuno, né? Não é que o condômino também tenha que falar a qualquer momento, não, existe um momento na assembleia para que isso aconteça, né? Então, assim, são esses os cuidados, Marcos, que os cuidados de uma assembleia presencial precisam ser levados para o ambiente virtual também, né? Que é um ambiente de manifestação, de deliberação, de respeito aos quórums, né? Então, é isso que precisa ser levado em consideração pelo síndico. Super legal, e assim, e vamos aprofundar um pouquinho mais nesse sentido, porque existem as assembleias mistas agora, né? Então, tem pessoas que você está oportunizando para elas a participação, porque elas não estariam presentes se fosse só presencial, mas as que querem ainda o presencial e, assim, preferiram daquela forma. E aí, para você balizar esses dois públicos, isso os síndicos que você tem visto têm encontrado dificuldade ou não necessariamente? Tem, Marcos, existem dificuldades. No ambiente é possível, essa legislação, né, que aprovou, aí, que, né, validou, chancelou as assembleias virtuais, também prevê de forma expressa a assembleia híbrida, né? Agora, existem algumas armadilhas aí na assembleia híbrida e o síndico precisa atentar. Por quê? Para realizar uma assembleia híbrida com segurança, o condomínio precisa investir em equipamentos, né? Por quê? Qual o maior problema da assembleia híbrida? Muitas vezes as pessoas que estão participando virtualmente, elas não conseguem ouvir tudo que está sendo dito no ambiente presencial, muitas vezes até questionamentos dos condôminos ou manifestações dos condôminos, e o inverso também acontece, né? Então, quem também está, né, presencial, né, não consegue ouvir direito o que o pessoal está falando, manifestando virtualmente. Então, é necessário, eu já fui em assembleias, algumas poucas, que foram muito bem realizadas, porque estavam com equipamento, né, próprio para isso. Principalmente assembleias nas quais o ambiente do pessoal que está presencialmente é grande, né? Então, as pessoas às vezes lá no fundo se manifestam, você tem que ter um microfone para levar, as pessoas só podem se manifestar no microfone para que quem está, né, participando virtualmente possa ouvir. Então, assim, é possível? É possível. Já participei de algumas que foram perfeitas, mas
o condomínio, eu confesso que eu prefiro ou só presencial ou só virtual. Mas eu já estive presente, sim, em assembleias híbridas que funcionaram muito bem. Até porque é uma assembleia mais técnica, possivelmente. Técnica no sentido de tecnologia mesmo, né? Está ali. Então, equipamentos têm que estar assim, muito bem afiados. E pode ser que tenha que ter uma pessoa especialista naquilo para que se aquele equipamento der uma pane ou algum problema, possa ser substituído ou resolvido ali naquela hora, né? Exatamente. Então, talvez seriam só para condomínios que sejam mais estruturados ou tenham gestores à frente que entendam, ou sejam que mais tecnologia sejam incorporadas. É isso mesmo, doutor? Exatamente, é isso. Tá. Doutor Leonardo, tem alguma coisa que você assim considera para aquele síndico, para a gente finalizar agora realmente aqui, o que um síndico novo, que acabou de assumir um condomínio, ele é proprietário também de um imóvel naquele condomínio, ou seja, ele tem todo um zelo por aquilo, foi muito difícil a conquista, e agora ele está nessa posição de ser síndico. O que você poderia dar de dica jurídica para ele se atentar de uma forma inicial para depois assim se aprofundar naquele sentido e não fazer com que aquele sonho e que aquela expectativa positiva dos condôminos ali ter eleito ele se tornarem uma frustração futura? Marcos, aí assim, vou voltar um pouquinho no que a gente conversou inicialmente, que penso que a melhor dica que eu posso dar para o síndico novo, que está iniciando aí a sua gestão, é estar cercados de bons profissionais, de profissionais da área, profissionais competentes. Então, ter uma boa contabilidade, para poder cuidar ali das finanças do condomínio, da questão de tributação. Ter uma boa assessoria jurídica é fundamental. Então, a gente sempre orienta que o condomínio possa fazer esse trabalho preventivo. Não deixe para buscar o profissional depois que existe um problema. Então, ter um profissional para conduzir da forma correta a assembleia, ou pelo menos auxiliar, assessorar ali nos trabalhos, elaborando as notificações aos condôminos de extrema importância, alterando convenção, regimento interno. Então, esse trabalho de acompanhamento preventivo, ele é fundamental. Um outro serviço também que é de extrema relevância, que a gente chama de due diligence, que é o serviço que é prestado, por exemplo, o condomínio vai contratar uma empresa prestadora de serviço. Primeiro, importante uma análise do contrato, análise contratual, análise do perfil da empresa, do cadastro, certidões negativas. Isso evita problemas. Às vezes, já pegamos alguns casos aí de empresas que tinham lá 40, 50 ações trabalhistas e o condomínio estava contratando a empresa para recepção, para manutenção, ali para limpeza. Então, esse trabalho prévio de análise contratual, deixando o contrato de forma equilibrada, tudo isso, emissões de pareceres para dar segurança para o síndico, para a prática dos atos do dia a dia. Então, a manutenção do prédio também, muitas vezes quando o problema já aparece, já fica muito mais caro, você contratar um engenheiro para realizar uma obra. Então, é importante o síndico estar cercado de bons profissionais, fazendo o trabalho preventivo, porque eu tenho certeza que dessa forma tudo fica mais fácil. E o engajamento também, Marcos, eu acho que um outro ponto de extrema importância, eu sei que isso não é um trabalho fácil, mas é o trabalho do síndico tentar aproximar os moradores, os condôminos e demais moradores do condomínio para a gestão, para contribuir para a gestão. E aí a gente comentou aqui sobre criar conselho. Olha, cria um conselho para prática de esportes ou para a realização de eventos. Tem muitos condomínios que fazem uma feirinha, determinado dia da semana. Então, o envolvimento dos condôminos na gestão também é extremamente importante e contribui para essa harmonia, para esse cuidado, não só com o prédio, mas também com as pessoas. Então, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por você representar assim tão bem, juridicamente o Secov, em todos esses pontos, assim, essa entidade tão forte que a gente tem.
E é um prazerzaço mesmo estar aqui com você. Maravilha, Marcos. Eu que agradeço o convite, né, extremamente, né, relevante, importante para a gente estar conversando sobre essas dificuldades, né, da categoria, né, e o Secov é isso, né, ele quer estar sempre presente junto dos seus associados, né, para poder esclarecer as dúvidas, e conta com a gente aí, estamos à disposição. É isso daí. Gente, um abraço para vocês e a gente se vê.